graça, paz, misericórdia. Paulo costumava cumprimentar os seus ouvintes através das suas cartas, especialmente com graça e paz. Mas quando se dirigia a Tito e Timóteo nas cartas pastorais, ele acrescentava misericórdia, não é? A Bíblia fala que nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo, 1 Pedro 2,9. Então estou acrescentando também o ingrediente da misericórdia, que Deus possa, com a sua graça e a misericórdia, não é? Olhar para o nosso país, olhar para as nossas vidas, não permitir que nossos corações desfaleçam diante de grandes adversidades, tempestades que se aproximam, né? Que tenhamos sempre o nosso olhar fito naquele que é poderoso, todo-poderoso, aquele que é poderoso para fazer mais, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos e ainda mais do que pensamos. Esse é o nosso Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então vamos confiar, não é? Vamos olhar para Ele. Só de olhar para Ele nós somos salvos. Olhai para mim e sereis salvos. Está lá Isaías. Só de olhar, não é? Eu ia contar uma história, mas não vai gastar muito tempo. Vou contar. A historinha de uma senhora criou seus filhos no Evangelho. O filho mais velho, ao atingir a idade de 18 anos, saiu pelo mundo, virou marinheiro em Minas. Virou marinheiro e foi aí pelos mares, né, afora. Abandonou o Evangelho, ela havia criado todos no Evangelho. E perambulando aí pelos mares, uma certa noite, ela acordou com o coração assim, ansioso. Ore pelo seu filho. E ela foi orar pelo filho, né? Orou até ter paz. É bom isso, viu? Aprender a orar até ter paz. Foi dormir. Uma semana depois, o filho bate à porta. Mãe, o que foi, meu filho? Só não vai acreditar. Semana passada, enfrentei uma tempestade no mar. Aí ela foi lembrando, foi a noite que Deus ordenou que eu orasse. Ela orou pelo filho. E nessa tempestade eu fui lançado ao mar. Não tinha como voltar. Ondas imensas. Então me deram como morto. Né? Enquanto eu afundava, eu falei, Senhor, eu estou olhando para ti. Só falou isso. No dia seguinte ele estava no Converse, aquele navio, era um veleiro, né? Na época antiga. Ele estava no Converse. Do mesmo jeito que ele foi lançado ao mar, Deus preparou, meninos, também um retorno. E ele se lembrou então de tudo que a mãe havia ensinado. Olhai para mim e sereis salvos. Ele olhou para o Senhor e foi salvo. Então, quando ele foi contar para sua mãe, ela entendeu que foi o momento em que Deus despertou o coração dela para orar. Ou seja, se esse rapaz tivesse morrido no mar, ele estaria salvo? Eu creio que sim. Ele olhou para o Senhor. A promessa é olhar para mim e sereis salvos. A eternidade vai revelar muita coisa que nós nem sequer pensamos aqui. Né? Pessoas que foram salvas, mas que Deus permitiu que falecessem, mas que estão salvas eternamente. Completaram o seu ciclo de arrependimento e salvação em busca do Senhor. Então era essa história que eu queria contar sobre essa mãe que orou, não é? Acreditando que Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Domingo passado nós vimos a introdução do tabernáculo. Hoje nós veremos as cores e os materiais do tabernáculo. Como que eles guardam segredos ali maravilhosos, extraordinários segredos, não é? Que a palavra de Deus tem para nós. A Bíblia fala de um Senhor que tira, não é o reino de Deus, é como um homem que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Nós temos tesouros na palavra de Deus escondidos que precisamos aprender a garimpar. Não é? Já li a Bíblia toda várias vezes, mas cada vez que você lê algo, um texto lá,
como é que eu não pensei nisso? Aquilo salta, né? Causa um arrepio na gente, porque é mais um segredo que Deus está revelando, iluminando para nós. Então, está aí, você consegue ver as cores predominantes do tabernáculo? Nessa gravura? Quais são as cores predominantes? Branco, vermelho, amarelo, dourado, né? Dourado. O que mais? A púrpura, não é isso? Tem que olhar outras gravuras, era melhor, né? Aí já aproxima um pouco também da púrpura, na cortina, não é? A cortina entrelaçada, tá vendo? A cortina do lugar santo. E esse aqui melhor ainda, né? Aí a púrpura aparece bem. Então, o branco, o vermelho, a púrpura, o azul, o azul. E quando nós falamos em azul, normalmente vem à nossa mente o quê? O céu, né? É o céu. E os materiais, não é? Que você vai chegar com materiais. Esse aqui, que material é esse? Lá dentro, madeira, né? Fora ouro. E aqui? Aqui é só ouro. Só ouro, hein? Só ouro. Né? Então você vai encontrar materiais revestidos de madeira de acácia e ouro, e materiais somente ouro, só. O candelabro, você tem uma ideia, o candelabro, ouro batido, uma peça que foi batendo, não foi ouro fundido, não, ouro batido. Né? É uma peça única. Você vai encontrar, aqui não dá para ver direitinho não, mas prata, especialmente nas colunas, você vai encontrar ali bronze, ouro e prata, nas colunas que compõem não apenas ali a entrada do lugar santo, do Santo dos Santos, e também colunas ao redor do átrio, né? 60 colunas, se não me engano. Lembra, pastor João? Esqueci agora a quantidade de colunas. 48 metros mais ou menos, alguns arredondam para 50 metros de comprimento por 25 de largura, arredondado. O côvado não chega a 50 centímetros. Então seria mais ou menos 23 por 46, 22,5 por 45, aproximação, né? Côvado, as medidas que vai do cotovelo à ponta do dedo. Então, se fosse o côvado de Golias, seria um tabernáculo maior. O côvado de um Joaquim Salum é bem menor, né? Então, sabe que o côvado tem 2 palmos também, né? Em torno de 44 centímetros. Isso, exatamente, 2 palmos, certo? Muito bem. Deus deu uma ordem. Moisés, a ordem foi assim, enfática, peremptória. Vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi dado, que te foi mostrado no monte. Não é? 40 dias, Moisés estagiou lá no Monte Sinai, o povo não podia chegar perto, nenhum animal podia atravessar a linha de detenção ali, não é? E de repente Moisés recebe a maquete, a instrução, o detalhe de como o tabernáculo seria construído. E ele então desce com esta incumbência. Vamos construir um tabernáculo. Vimos no domingo passado que até aquele momento existia a tenda da congregação, onde Moisés buscava falar com Deus, fora do arraial. O povo olhava pelas costas, não é? O povo não ficava de frente, até que Moisés entrasse. Essa tenda da congregação, que era uma cabana, depois foi aposentada, e Moisés então constrói o tabernáculo. Vê que faças. Se havia uma ordem tão incisiva como essa, é porque cada detalhe do tabernáculo tem um significado. É um emblema. Nós vimos as palavras que Hebreus usa. Lembra? O tabernáculo era figura, o que mais? Sombra, é isso? Modelo. Faças tudo de acordo com o modelo que te foi passado. E Moisés fez. O povo construiu. Se você comparar os capítulos da ordem com os capítulos da execução, ipsis
líderes, né? Literal, construíram literalmente de acordo com a ordem. Se Deus exigiu obediência restrita, olha só as traduções. Uma fala vê, faça, olha, tenha cuidado em fazer. Outra fala assim, toma cuidado em fazer tudo que eu estou te ordenando. Cuide de fazer. As 4 traduções falam isso. É porque tanto as cores como os materiais têm o seu significado. Então as cores. Farás também para a porta da tenda, lá Êxodo 26, 36. O quê? Um reposteiro de estofo azul. Uma cortina, um cortinado. Estofo azul, púrpura e carmesim. Consegue ver o linho fino aqui? Está difícil de ver, tá? Linho fino. Mesmo colocando uma moldurazinha no branco, ainda ficou difícil de ler. Linho fino retorcido. O linho fino retorcido é a cor branca, né? Ele é branco. Azul, púrpura, carmesim e linho fino. Obra de bordador. Esse pessoal escravo, cativo do Egito, possivelmente não tivessem bons bordadores, tinham mais pedreiros, servente de pedreiro, catador de palha para misturar com barro para fazer cidade, não é? A Bíblia fala que construíram cidades, grandes cidades para o rei do Egito, para o faraó. Mas de repente aparece aí bordador, ourives, artífices. O que Deus fez com esses homens? O Espírito Santo precisou vir sobre Bezalel, a Oliabe. Primeira grande indicação de unção do Espírito Santo sobre pessoas, especificamente para a obra, está lá em Êxodo, né? O Espírito veio sobre Bezalel e a Oliabe e os capacitou. E eles, por sua vez, capacitaram outros para essa grande obra. Aí vem agora uma outra pergunta. Eu consegui essa gravura muito boa, não é? A cortina não era assim não, gente. Isso aqui é apenas ilustrativo das cores. A cortina era toda entrelaçada, o linho, as cores eram misturadas, haviam bordaduras. Azul, púrpura, vermelho e branco. O número 4 na Bíblia nos fala de plenitude e totalidade. Eu ia fazer a pergunta, acabei esquecendo. Já que eu não fiz, vou falar então, né? Eu não tive muita condição de fazer as animações, então eu faria a pergunta para depois julgar a animação. Mas tudo bem. Por que 4 fala? A numeração na Bíblia tem muito significado, não é? O número 1, o número 2, o 3. O 3 falando daí da Trindade. Há uma reportagem muito bonita com o Marcos Eberle e o Adalto Lourenço. É o Marcos Eberle, ele falando sobre a impressão digital de Deus na natureza, né? Falando sobre o 3. É muito bonito. E o 4 fala de totalidade. Por quê, hein? Quando você pensa em 4, o que é na linguagem bíblica? Isso expressa para nós totalidade, plenitude. Vamos lá, o que mais? Os 4 pontos cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste. A Bíblia fala dos 4 anjos que estão presos, né? Que vão se libertar no fim dos tempos, citando os 4 ventos. Vem dos 4 ventos, ó Espírito, né? A ideia de que uma universalidade, né? Uma totalidade é apresentada pelo número 4. O que mais nós temos 4 na Bíblia, hein? O cubo, não é? Assim como o Santo dos Santos era um cubo perfeito, a Nova Jerusalém é esse cubo perfeito, não é? Dos 4 lados aí, que desce vinda dos céus. Vai ficar ou pairando no espaço ou vai descer para a terra. Não sabemos, nós não temos todas as revelações de onde nós estaremos com o Senhor. O que mais? 4. 4 está fácil. 4 estações do ano, tem mais. Na Bíblia. Os 4 Cavaleiros do Apocalipse também, não é? Ali mostra um julgamento completo, pleno. Os 4 cavaleiros, o branco, o baio, o amarelo e vermelho. Havia 4 julgamentos que Deus mandava, sempre mandava sobre o seu povo, né? Sobre as nações, especialmente 3. O 4 seria o anticristo, né? No caso de Apocalipse. Peste,
fome e guerra, né? Peste, fome e guerra. Castigarei com peste, fome e guerra. E Apocalipse, o anticristo, então, vem aí trazendo coisas terríveis, não é? Como o quarto cavaleiro do Apocalipse. Então, falta ainda um quadro especial no Novo Testamento. Não é as dimensões, não? As dimensões. Também a quarta dimensão, né? Excelente. A dimensão espiritual, né? O cubo traz 3 dimensões. A dimensão espiritual completa aí as 4 dimensões. Como começa o Novo Testamento? Os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Uma completude da pessoa de Cristo, né? 4 gravuras, 4 fotografias do Senhor Jesus, os evangelhos apresentam. E essas cores aqui vão nos mostrar exatamente, não é? Esse retrato fiel do nosso Senhor Jesus apresentado em Mateus, Marcos, Lucas e João. Pois bem, de novo. O azul, a natureza celestial de Cristo, né? Ele veio do céu, ele desceu das alturas. Efésios fala que o que desceu é o mesmo que subiu, levou cativo o cativeiro. Então o Senhor Jesus, essa cor, como não poderia deixar de ser, revela o lado vertical do Senhor Jesus, ou seja, indica o local de onde ele desceu para expiar nossas culpas pelo pecado. Jesus veio do tabernáculo eterno. Hebreus fala muito disso, tá? O tabernáculo montado aqui na terra era uma sombra do tabernáculo celestial. João no Apocalipse ele verá, não sei se é o capítulo 8, ele vê lá um móvel nos céus. Ele não vê todos os móveis do tabernáculo, mas um especialmente ele vê. Quem se lembra qual que ele vê? A arca, ele falou, a arca da aliança, exatamente. A arca da aliança foi vista no céu. E eu fiquei pensando, não é? Como é que João pôde ver a arca da aliança no céu? E ela contém 3 coisas dentro dela. Quem se lembra? A vara de Arão. A vara de Arão floresceu? O maná. O maná E as tábuas. escondido, que Jesus fala, né? Dá lei a comer do maná escondido. E as tábuas da lei, de justiça, não é? Eu acredito que, em breves palavras, isso se replicará no céu. Viveremos uma vida santa, conforme a ética dos 10 mandamentos. Não é? Há uma ética maravilhosa dos 10 mandamentos, e isso vai ser replicado numa vida de santidade por toda a eternidade. A vara de Arão floresceu, é o nosso trabalho como sacerdote. Arão sumo sacerdote, o primeiro sumo sacerdote. A vara dele floresceu, mostrando que Deus o escolheu em detrimento dos demais que se diziam também ministros, e não eram. E o maná escondido. Você sabia que é um versículo na Bíblia que fala que Deus vai nos servir à mesa na eternidade? É um versículo. Que Deus vai nos servir à mesa. Eu fiquei espantado quando li, né? Depois vou pesquisar e trazer para vocês. Esse versículo que mostra aquilo que Jesus falou numa das cartas: dar-lhe-ei a comer do maná escondido na arca, né? Então Jesus veio do tabernáculo que está nos céus para ser desmontado como um tabernáculo de carne. Essa palavra tabernáculo também tem a ver com o nosso corpo. O que Paulo fala aos Coríntios? Nós somos templos. Nós somos templo do Espírito Santo. E se o nosso tabernáculo aqui se desfizer, temos da parte de Deus um tabernáculo eterno. Isso. O tabernáculo também se refere a corpo. Jesus desmontou como um tabernáculo de carne na cruz para nos dar o direito de alcançar o eterno tabernáculo que se acha no céu. Se aqui na terra o sumo sacerdote era da linhagem de Arão, não é isso? Linhagem de Arão, irmão de Moisés, levita. Como que Hebreus fala acerca da linhagem do tabernáculo do céu? Quem se lembra? Melquisedeque, não é? Melquisedeque, Meleque-Sedeque, rei de justiça. Era rei de justiça e ao mesmo tempo rei de Salém. Salém é o quê? Shalom, rei de
paz, rei de justiça e rei de paz. É assim que Melquisedeque é descrito e é assim que Jesus é apresentado também nos Salmos. Um dos Salmos fala assim: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Salmo já profetizava isso. O salmista já profetizava uma ordem superior a Arão, a ordem de Melquisedeque. E Melquisedeque, nós sabemos, é um rei que a Bíblia não descreve a sua linhagem, né? Não tem princípio nem fim. Recebeu dízimos de Arão na pessoa de quem? De Abraão. Ou seja, Arão não era nem nascido ainda, Abraão pagou dízimo a Melquisedeque, ou seja, o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio de Arão, certo? Depois leia Gênesis 14, Gênesis 14 mostra Abraão pagando dízimo a Melquisedeque. E Hebreus interpreta isso dizendo o seguinte: se Abraão pagou dízimo a Melquisedeque, Arão pagou dízimo, né, a um sacerdócio superior, de novo, que é o sacerdócio que se acha no céu, o tabernáculo que se acha no céu. Então Jesus é o mediador dessa nova aliança, desse sacerdócio superior dos céus. Versículos mostram isso. Hebreus 7, 26, alguém pode ler para nós? Hebreus 7, 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecados e feito mais alto do que os céus. Aí está. Feito mais alto do que os céus. É de onde ele veio, né? João 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou, né? Jesus veio revelar o Pai. Então ele veio como Filho de Deus, como o próprio Deus, trazer essa revelação maravilhosa para nos transportar para um tabernáculo superior na eternidade. Então esse é o azul. Depois do azul, púrpura. Se o azul nos aponta a origem divina, celestial do Senhor Jesus, e a púrpura ainda? Realeza. Realeza, por quê? Os reis se vestem. Vestes de rei, é isso? As vestes do rei. É isso mesmo. Púrpura pronto para a realeza. Lembram quando eles queriam injuriar o Senhor Jesus, dizendo ele se intitulou Rei dos Judeus? O que eles vestiam em Jesus? Uma capa, um manto de púrpura, né? Salve, Rei dos Judeus! E começaram a blasfemar, começaram a caçoar do Senhor Jesus ali, não é? Como se ele não fosse rei, mas ele é rei. Então, a púrpura nos fala de realeza. Lembram de Lídia? Primeira classe média convertida na Europa? Quando Paulo atravessa lá a ponte que liga o Oriente para o Ocidente, né, na cidade de Filipos, 3 pessoas se converteram, lembra? Representando as 3 classes da época. A primeira que se converteu, uma escrava, né, quem Paulo expulsou um demônio, que estava rendendo uma fortuna para os seus donos. Aquela escrava foi liberta. Lídia, vendedora de púrpura, classe alta. Vender púrpura tinha que ter muita grana. E a classe média, na verdade, foi o carcereiro, né? O carcereiro de Filipos, cidadão romano, aristocrata também. E ele se converte em toda a sua casa. Filipos, queridos, foi um marco na história das viagens missionárias, porque ali colocou a Europa em cena, começando a sua conversão ao Senhor Jesus. E essas 3 classes ali então se convertem nessa viagem de Paulo. Então a púrpura aponta para a realeza do Senhor Jesus, realeza e soberania de Cristo. Púrpura é a cor dos reis. Marcos 15, 17 e 18 é o versículo que nós citamos aqui, né? Vestindo um manto de púrpura no Senhor Jesus. Salve, Rei dos Judeus. Essa cor manifesta a verdade de que Cristo é o soberano e tem toda a glória dessa posição real. Não podemos abrir mão disso, né? Qual é o versículo que vai mostrar isso no Velho e no Novo Testamento? Lá no Velho Testamento, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. 2 naturezas, um menino e um filho, né? Menino, carne,
Filho, a natureza divina. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre seus ombros. Vamos ter paz. O governo está sobre seus ombros. Seu nome será? Maravilhoso. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Para quê? Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Israel. Ele foi profetizado para ser o príncipe da paz, reinar, ter o governo sobre os seus ombros, e o seu reinado é desde agora e para sempre. É aquela pedra lançada em Daniel, né? A pedra lançada sem auxílio de mão. Note que Daniel traz novamente 4 impérios. Olha aí a totalidade, os 4 de novo em Daniel, né? Império Babilônico, Medo-Persa, grego e romano. 4 grandes impérios. Aquela estátua, né? Cabeça de ouro, peitoral de prata, quadris de bronze, pernas de ferro e barro misturado. De repente é cortada uma pedra sem auxílio de mão, ou seja, é uma pedra independente, soberana. Essa pedra é cortada e derruba os 4 impérios, e ele reina, ele governa. Convém que ele reine. Paulo fala, convém que Jesus reine. Jesus está reinando, queridos. Não tem pessoas reinando no mundo, Jesus está reinando. Precisamos confiar que Jesus está reinando. Apesar de pessoas estarem praticando atos absurdos, né? Guerras e tantas outras coisas que estão acontecendo, Jesus reina. Ou nós não acreditamos que Jesus está reinando? Paulo fala, convém que ele reine até que ele coloque todos os inimigos debaixo dos pés do Pai. Então virá o fim. Então aí, né, será dada a voz de comando. Quem dá a voz de comando para a volta de Jesus? O Senhor. É o próprio Senhor, não é? O arcanjo apenas toca a trombeta, mas a ordem do Senhor. Então, dada a ordem, Jesus volta, nos arrebata e nos conduz ao tabernáculo celestial. Apocalipse 19, de 11 a 16, nos fala de alguém que está vestido com um manto. E o que se lê nesse manto? Santidade do Senhor é aqui, né? É o sacerdote, o sumo sacerdote. Rei dos reis, Senhor do Senhor. Quando Jesus voltar, né, em glória, com hostes celestiais vestidos de vestiduras brancas, ele vem assim: Rei dos reis, Senhor dos senhores. É significativo que a cor púrpura é formada pela combinação do azul e do vermelho, sabiam disso? As cores primárias são azul, vermelho e amarelo. O amarelo aparece aqui na questão do ouro, né, dourado. Mas o azul e o vermelho, essas duas cores primárias estão aqui presentes no tabernáculo. E quando você combina azul com vermelho, aparece o púrpura. O azul celestial. Púrpura realeza. E o vermelho, hein? O sangue do cordeiro, o sacrifício, a humilhação do cordeiro, né? O verbo se fez carne. Olha como que a concordância da Bíblia é algo tremendo, algo tão maravilhoso, que Deus já profetizava lá em Gênesis 3,15 para Adão e Eva, o descendente da mulher, ó serpente, você vai ferir o calcanhar, né? Vai ter uma humilhação do Filho de Deus, você vai ferir o calcanhar do descendente da mulher, mas ele ferirá a cabeça. te ferirá a cabeça, não é? Ou seja, quando o azul se veste de vermelho, brota o rei exaltado, não é verdade? Sobressai o nome que está acima de todo nome, não é isso? Então o vermelho vai trazer para nós agora exatamente o sacrifício de Cristo. Esta é a cor mais original do perfeito sacrifício de Jesus na cruz. O sangue da eterna aliança. Sabe, querido, Jesus foi literalmente espalhando o seu sangue sobre os judeus, não é? Caia sobre nós o sangue desse justo. E ali, quando ele foi açoitado, aqueles vergões que lhe arrancavam a carne, sangue foi derramado no local do açoite. Quando ele marchava pelas ruas de Jerusalém, sangue caía
ruas de Jerusalém. Quando ele expôs a sua vida na cruz, e o centurião romano, não é? Fica ao seu lado com uma lança, além do sangue ter se espalhado pelos judeus, também bebeu a lança de um romano, para mostrar claramente como que judeu e gentio, lá em Efésios 2, não é? Jesus derrubou a parede de separação que havia no meio, judeu e gentio. O gentio não tinha esperança, não tinha Deus, alheio às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Aí Jesus vem e derruba a parede de separação. A cruz de Cristo uniu para judeu e gentio. A partir daí, é verdade que a igreja evangélica, a igreja primitiva, começou pregando o evangelho só para judeu. Judeu. As 14 nacionalidades de Atos 2 eram judeus vindos, não é? Mesopotâmia, toda parte, os medos, elamitas, vindos de toda parte do mundo, mas eram judeus que estavam ali reunidos, ouvindo ali, então, o descer do Espírito Santo, né? O pessoal, os 120 falando em outras línguas, a unção de Pedro pregando arrependimento, eles se convertendo, 3.000 se convertendo, judeus. Mas a partir de Paulo, começam as viagens missionárias. Quando Filipe, ainda em Atos 7 e 8, vai para Cesareia e outras regiões, vai para Samaria, ainda pregando só a judeus. Mas a partir de Paulo, então, começam as mensagens para os gentios, ou seja, o sangue do Senhor Jesus veio unificar judeu e gentio, né? Veio trazer uma igreja única, para que em Apocalipse acontecesse o quê? Vi uma multidão, né? Todos os povos, raças, tribos, línguas, nações, milhões, milhares de milhares, de vestiduras brancas, proclamando em grande voz, não é? É isso. Dignificando o Cordeiro, exaltando o Cordeiro. Então o sangue do Senhor Jesus, desde Abel, profecia do sangue, né? Profecia de um inocente morrendo, um animal inocente. Abel ofereceu um animal inocente como para pedir perdão dos seus pecados, e Deus aceitou. Todos aqueles animais representam o único sacrifício de Jesus, não apenas pela nação israelita, mas também por toda a humanidade como um todo. O que diz João 29? Alguém se lembra? Jesus vai passando e João olha para Jesus. Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo. E João 3,16. Deus amou o mundo e deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o sacrifício perfeito de Jesus é suficiente para todo mundo. Precisamos acreditar nisso. Ele não morreu por pouco, morreu por todos. Nem todos aceitam, mas o sacrifício dele é suficiente para todos. Como disse certa vez Anselmo, um dos pais da igreja, ele falou: olha, o sacrifício de Jesus foi a condição necessária e suficiente. Ele usou um axioma da matemática: a condição necessária e suficiente para isso é aquilo. Ele usou essa expressão. Se Jesus fosse apenas homem, ele poderia morrer por um homem. Só a si mesmo. Né? Poderia salvar uma pessoa, talvez. Dar a sua vida no lugar de um. Sendo o próprio Deus, o sacrifício dele abarca toda a humanidade. E Anselmo tem uma mensagem muito boa sobre isso, ele falando sobre essa amplitude, não é? E Paulo chega a falar que quando Jesus morreu na cruz, ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas. De que maneira? No céu, na terra e embaixo da terra. Está lá em Colossenses. Jesus reconciliou todas as coisas. Ou seja, foi dado o passo inicial para a reconciliação do mundo. Uma reconciliação completa, né? Perfeita. Alguém pode ler ainda Salmo 22,6? Além de falar de sacrifício, fala também de humildade. O vermelho fala de humildade. Salmo 22,6. Mas eu sou velho, não homem, opróbrio dos homens, e desprezado de Deus. Sim, o Salmo 22 é um salmo extraordinário profeticamente. Ele
ele mostra ali, Deus meu, por que me desamparaste? Posso ver todos os meus ossos. Vários versículos do Salmo 22 são interpretados no Novo Testamento como sendo a última semana da paixão de Cristo, né, da vida do Senhor Jesus, onde ele caminha para a cruz. Alguém já falou e achei extraordinário. Salmo 22, o sacrifício de Jesus. Salmo 23, Jesus conosco hoje. E o Salmo 24, Rei da Glória, digital Rei da Glória, que venha o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Passado, presente e futuro, né? 22, 23, 24, uma trilogia de salmos aí, mostrando, né, toda a obra do Senhor Jesus em nosso favor. E o 22, então, você lê o 22, você vai encontrar 6, 7, 8 versículos se cumprindo lá. Repartem-se minhas vestes. Tantos versículos do Salmo 22 que se aplicam lá no Novo Testamento, né? E ele se titula ali, verme. Eu sou um verme. Vocês sabem como é extraída o carmesim? Como é extraído o carmesim? Como é feito? Espremido de vermes, né? E os antigos faziam isso, né? Hoje deve ter outras maneiras de preparar tinta, que não seja sinteticamente, né? Mas eles faziam isso, espremiam vermes para que a cor vermelho, o carmesim, pudesse ser utilizado, tingir ali as túnicas e as cortinas de pele que cobriam ali o tabernáculo. Então Jesus, o vermelho nos fala do sacrifício e da humildade. Ele se humilhou, o verbo se fez carne. Aí Hebreus fala assim, Pai, corpo me formaste. Aquilo para Jesus, aquilo para o Filho era algo extraordinário. Como é que o Deus eterno veio entrar num corpo tão humilde como esse, não é? Corpo me formaste. Então, a humildade de Jesus é expressa no vermelho, azul celestial, vermelho, aquele que se humilhou, a conjunção dos dois. Vocês se lembram de um texto que mostra essa combinação do azul com o vermelho no Novo Testamento? Perfeitamente. Lembra? Deus o exaltou. Exatamente, não é? Filipenses, não é? Filipenses. Ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se humilhou, assumindo forma de servo, não é isso? Obediente até a morte, morte de cruz, morte maldita. Era maldito todo aquele que fosse pendurado em madeiro. Não podia ficar de uma noite, passar a noite ao relento, não é? Era proibido isso. De tanta maldição que era. E as coisas aconteceram assim. Pelo que também Deus o exaltou. Olha aí, azul, vermelho, púrpura. Deus o exaltou. E deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Céu, na terra, debaixo da terra. Eu acredito que um dia, forçadamente, o próprio Satanás vai ter que jogar mesmo dentro do Senhor Jesus, não é? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, todo, não há exceção. E esse então é o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Já perguntei, está aí, né? Quais textos bíblicos falam da perfeita união entre o azul e o vermelho? Ou seja, a revelação do Cristo, que é o verdadeiro Deus, e o servo que se humilhou. João 1, de 1 a 14 também, não é verdade? João, por excelência, mostra no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava no princípio com Deus. Aí chega no versículo 14, o verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos sua glória, cheio de graça e verdade. Há um versículo no Salmo que fala que a verdade e a graça brotam da terra. Interessante, né? Como que o salmista profetiza isso? Para mostrar o nascimento de Jesus, a graça e a verdade brotando da terra. São esses dois textos maravilhosos que mostram essa união, formando a cor púrpura. Finalmente, está dando para ver aqui? Branco do linho fino, varão perfeito. Está difícil de ver, não está? O branco, consegue ler em cima?
Não? Pode ver. Depois que o senhor falou, dá para tudo. Dá para ver, né? Branco, do linho fino, o varão perfeito. Olha aqui outro retrato maravilhoso de Jesus, não é? Ele se humilhou, mas é um homem sem pecado. O verbo se fez carne, mas não tem pecado. É o varão perfeito. O linho fino, por toda a vida você vai encontrar isso, mas especialmente no Apocalipse. Quem são esses que vêm de vestiduras brancas? Vestidura branca simboliza a justiça. Esse linho fino é perfeição, pureza. E as vestiduras brancas, a cor branca implica a perfeita justiça e impecabilidade do Filho de Deus em toda a sua missão terrena. Em todo o tempo a sua obra e todos os seus atos se acharam mais altos que a própria neve. Quem se lembra de João 8,46? Quando Jesus desafia os seus acusadores. Quem dentre vós Não tiver pecado. me convence do pecado? Esse é outro para mim. Quem dentre vós me convence de pecado? Quem? Quem dentre vós pode apontar para mim e falar, você pecou? Não tem. Né? E Hebreus 4,15, versículo famoso. Nos convinha um sumo sacerdote. Nos convinha, é conveniente. Outro texto fala, era vital um sumo sacerdote. Quem pode ler? Hebreus 4,15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Amém. Eu acabei citando o 2, convinha um sumo sacerdote assim, mas é esse mesmo. Um sumo sacerdote que foi tentado de que maneira? Em todas as coisas, todas, mas sem pecado. Sem pecado. Perfeito. Vestiduras brancas. Né? Eclesiastes fala isso, em todo tempo sejam alvos as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Essa vida santa de Jesus pode ser passada para nós. Né? Pela unção, pelo andar no Espírito Santo, podemos viver a vestidura branca que Jesus viveu. Não é isso que a Bíblia fala? Que somos transformados de glória em glória? Hoje contemplamos como por espelho, mas somos transformados de glória em glória à imagem do Filho. É isso que Deus quer para nós. Então, Jesus não pecou. O seu sacrifício é válido para nós porque nunca pecou. 1 Coríntios 5,21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Deus o fez pecado por nós. Uma certa ocasião, eu estava no seminário ainda, tinha começado a dar aula no seminário, e o aluno veio com aquela pergunta assim de derrubar o professor, né? Professor, por que a serpente de bronze, símbolo do mal, o povo olhava para ela e era salvo? Aquilo doeu, né? Mas esse cara me derrubou, né? Serpente, símbolo do mal, o povo olha e ela é salvo. Aí eu me lembrei desse versículo, olha, vamos ler 1 Coríntios 5,21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. A serpente, vamos dizer, o julgamento de Deus, ali a serpente era julgamento, não era tanto propriamente, é um animal que saiu, Deus mandou a serpente picar e o povo foi morrendo. Aí Deus faz agora então uma haste, uma serpente de bronze, para que o julgamento não caísse sobre o povo. O julgamento ia cair sobre alguém futuramente, que era o próprio Senhor Jesus. Lembra que Jesus fala lá em João? Assim como a serpente de bronze foi levantada no deserto, o Filho do Homem vai ser levantado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus não fez pecado por nós. A ideia é essa. É isso que acontece. Deus descarregou no Senhor Jesus a ira que pesa sobre o pecado. Então, ao invés de descarregar sobre as serpentes, os animais que estavam ali, descarregou na serpente de bronze. Ok? Aponta para a pureza e a santidade de Deus em Cristo. E aos que são lavados no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, de 9 a 17. Quem são esses? Vestiduras brancas. Além do Senhor Jesus, nós também podemos ser vestidos de branco. E o Salmo 132, 9 fala que Deus veste o seu sacerdote de justiça. O sacerdote, queridos, olha a nossa missão como sacerdote.
Nós temos um compromisso com Deus. Nós temos uma responsabilidade pública. A missão da igreja não é tanto aí, sei lá, envolver com tantas coisas terrenas, não, mas você caminhar como sacerdote, mostrando ao mundo santidade ao Senhor, não é isso que foi ministrado? Santidade ao Senhor, vestes resplandecentes, nossa luz brilhando diante dos homens, para que eles glorifiquem o Pai Celeste, nosso Pai Celestial. A nossa responsabilidade junto à sociedade de transformar é proclamando o Evangelho, é mostrando vida incorruptível, né? Quem se enveredar em política, e não é proibido, não é pecado, que mostre ali essa vida sem corrupção, porque o mundo está aí mostrando o que é corrupto, mas o Evangelho que chegar lá tem que mostrar que ele é incorruptível, não se corrompe, veste branca, por onde você passar, no seu trabalho, em qualquer lugar, de repente alguém deu um troco errado, vamos devolver, veste branca, isso não estou trazendo isso como obrigação, não, como pacto com Deus, pacto com Deus. É verdade que Daniel, né, com seu livre trânsito no palácio, ele não saía também à torta direito, dando tiro, vamos mudar a lei, vamos fazer isso, não, estava subordinado. Mas quando era necessário ele confrontar alguém, ele confrontava. Tu, Belsazar, sabendo o que seu pai fez de errado, continua nos pecados do teu pai. Podemos denunciar, sim, temos que denunciar, né? Mas há momentos, há hora, há especificidade, não é? Há aquele momento específico que Deus, o próprio Espírito Santo, levanta a pessoa para falar o que tem que ser falado. Eu creio, não estou descartando isso, mas é mais no conjunto da igreja que a transformação vai ocorrer. Exatamente, se o meu povo te chama pelo meu nome. Pois bem, como essas cores se relacionam à pessoa de Cristo através da vida aí? Vamos compará-las às faces dos seres viventes, dos querubins de Ezequiel, aos 4 seres viventes do Apocalipse e aos 4 evangelhos. É uma comparação linda. Lembram de Ezequiel? Olha o 4 aí de novo, né? 4 rodas que se moviam, 4 seres viventes. Cada um dos seres viventes tinha 4 rostos. Quais eram? Você se lembra? De águia. Águia. Leão. Leão. O que mais? Boi. Boi. Homem, né? Águia, leão, boi e homem. Como é que essas cores se relacionam, hein? Como é que eu posso, por exemplo, pegar o azul? Seria o rosto de quê? Da águia, né? Está lá no céu. Da águia. O azul, o rosto da águia, que está lá no céu, voando, né? Apocalipse fala assim, a águia como está voando. Ezequiel fala rosto de águia. Apocalipse fala águia voando. Soberano. Né? Olhos argutos. Vê tudo. Reina. Governa. O que mais? A púrpura. Autoridade, força, deve ser o leão. Leão, realeza. Tá. O que mais? Carmesim. Sobra carmesim branco. Sobra boi e homem. O boi, o sacrifício. Carmesim, o sacrifício, né? A humildade, a humilhação. O servo. Alguém já falou aí que do boi tudo se aproveita. Tudo. Até o berro. Até o berro, né? Tudo se aproveita. Ou seja, o boi serve. Né? Não existe talvez um animal hoje domesticado que sirva tanto quanto o boi. O boi serve. Jesus se humilhou, o servo sofredor. E o branco? Só sobrou cabeça de homem, né? O homem perfeito. O varão perfeito, o varão de justiça. É isso mesmo, viu, gente? Vocês estão muito bons. Aí, a natureza celestial de Cristo, rosto de águia. Quem pode abrir Apocalipse 4:7, né? Apocalipse 4:7 vai replicar Ezequiel, acrescentando um detalhe da águia no seu voo. Tá? Alguém achou? O primeiro
é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Amém. Os 4 seres viventes, quando Jesus entra em cena, os 4 seres viventes se ajoelham e prestam culto, adoração ao Senhor Jesus. Cada vez que Jesus entra em cena, que o Cordeiro entra em cena em Apocalipse, ajoelhos se dobrando, vozes exaltando o nome de Jesus. E então mostra claramente a correspondência das cores, né? Nós vimos aqui então que Moisés fez segundo o modelo, que há uma correspondência dessas cores com os 4 seres viventes do Apocalipse e os querubins de Ezequiel. E o Evangelho não? Qual é o Evangelho que aponta para o Filho de Deus? Vamos ler João 20, 31. João 20, 31. João é o Evangelho que se destaca dos outros 3. Quem se lembra do adjetivo dos 3 primeiros evangelhos? Evangelhos sinóticos. Mesma ótica, sim, né? Sinótico. Evangelho da mesma ótica. Mateus, Marcos e Lucas tem uma ótica histórica, de relatos. João é mais, vou dizer, filosófico, é mais conceitual, mais teológico. E João começa, no princípio era o verbo estava com Deus. João aponta claramente para o Senhor Jesus que veio do céu. João 20, 31, alguém pode ler? Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Olha o objetivo de João. Eu escrevi tudo isso para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus, celestial, o próprio Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Lembra quando Jesus vai passar a última semana com seus discípulos, não é? Cumprindo a profecia lá da Páscoa, quando 4 dias antes da Páscoa, o que o judeu fazia? Alguém se lembra? 4 dias antes da Páscoa? Pegava o cordeiro. Pegava o cordeiro e trazia para dentro de casa o cordeiro. Aquela família depois ia comer o cordeiro do sacrifício pascual, mas durante 4 dias o cordeiro ficava reservado. É significativo que, quando estudamos Josué, eles atravessaram o Jordão 4 dias antes da Páscoa. Está lá no 10º dia do mês, e no 14º dia era a Páscoa. Celebraram a Páscoa à vista do inimigo, né? Pertinho de Jericó, a maior potestade da época, eles celebraram a Páscoa ali à beira de Jericó, fizeram circuncisão, não se importaram com os inimigos, Deus estava guardando, e Jesus se reserva, Jesus abandona as multidões, e a partir de João 13, o que ele faz? Ele se guarda para os discípulos, para a sua igreja. João 13, lá nos pés dos discípulos. João 14, 15, 16, 17, oração sacerdotal, instruções, ao ponto foi tanta revelação que os discípulos falaram assim: já agora não falas em mistérios, agora entendemos, nós estamos entendendo Jesus, né? Ou seja, Jesus se reservou, o Cordeiro se reservou para os seus, e foi isso que Jesus, como Filho de Deus, veio fazer, né? João mostra isso claramente. O seu objetivo é esse: apontar Jesus como de origem celestial, o Filho de Deus, que veio salvar um povo para si. E o azul, outro. A púrpura, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu esqueci de perguntar, né? Qual é o evangelho que fala do Rei dos Reis? Mateus, né? Porque nós entendemos, a Igreja Católica pega outros evangelhos para mostrar que o rei é outro evangelho. Tem uma distinção da Igreja Católica. Nós seguimos essa aqui porque é a mais de melhor interpretação, é a de melhor interpretação. Por que Mateus é o evangelho do rei, hein? Alguém tem uma ideia? Olha lá. Primeiro, a genealogia de Jesus vai até Abraão, né? Mateus cataloga a genealogia de Jesus em 14 gerações. Naturalmente que ele pula, dá muito mais do que 14, né? De Abraão até Davi, olha, vai até Davi, rei.
de Davi até o exílio, depois do exílio até Jesus, 14, 14 e 14. Mas ele para em Abraão, chefe do clã, patriarca, governador, autoridade, né? Ele parou em Abraão. E, por excelência, Mateus é o evangelho que fala assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Tudo isso aconteceu, né? O seu nome será Jesus, porque salvará o seu povo dos pecados deles. E vem mostrando a realeza de Jesus, não é? Eu estava até conversando com a Márcia agora de manhã, tentando achar, e achei Mateus, se não me engano, é Mateus 8, que fala sobre os discípulos atravessando o mar da Galileia, enquanto todos os outros falam sobre um grande temporal, uma grande tempestade. Mateus usa a expressão megacismos, ou seja, um grande terremoto se abateu no mar da Galileia. E os discípulos, ao ver, quando Jesus entra no barco, né, quando Jesus, não sei se ele estava dormindo, tem as duas, tem uma que ele entra no barco, andando sobre o mar, e a outra ele já estava dormindo, e acorda e acalma o mar. Aí o que o discípulo fala? Quem é esse? Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem, não é? Ele é o rei que governa sobre homens, governa sobre natureza. Lembram de Josué, quando estudamos Josué aqui, não é? Os batalhões de Deus. Quais são os batalhões de Deus? Os 3 grandes batalhões de Deus. Primeiro, as hostes, os anjos, né? Os anjos guerreiam por nós. Hebreus 1, são eles espíritos ministradores operando em nossos serviços. Os anjos são batalhões de Deus. Qual outra? Natureza. Quantas vezes Deus usou natureza para destruir os inimigos? Grandes pedras, né? Deus trovejou, Deus aterrou os inimigos. E o terceiro grande batalhão somos nós, a igreja do Senhor Jesus, nós como batalhão de Deus. Então, Mateus mostra Jesus reinando, o Rei dos Reis, sobre tudo, inclusive sobre a natureza. O cumprimento da profecia bíblica, em Mateus 28, todo o poder que foi dado nos céus e na terra, e portanto, fazer discípulos de todas as nações, né? A grande comissão. Jesus declarando ali que todo o poder ele detém. Ele é o Rei dos Reis. Púrpura, carmesim, seria o rosto de boi. Qual é o evangelho? Marcos, por quê? Servo. Marcos, por excelência, é o evangelho que mostra o servo sofredor, não é? Olha lá, rosto de boi. O evangelho, Marcos é o evangelho de ação, queridos. Enquanto os outros evangelhos começam dos princípios, não é? Mateus 1, Lucas 1 e 2, Marcos começa em Jesus de que maneira? Como é que começa o ministério de Jesus em Marcos? Capítulo 1. Pois é, mas Jesus já está crescido, batizado, pronto para a missão, pronto para trabalhar, né? E se você pegar ali o capítulo 1 de Marcos, os outros capítulos, você vai encontrar assim: e aconteceu, e Jesus, e foi, e caminhou imediatamente. E Marcos traz um evangelho de ação. O Filho do Homem, Marcos capítulo 10, 45, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos, então, esse evangelho assim, ó. Dizem que foi o apóstolo Pedro quem usou Marcos como amanuense, né? Escriba, Marcos, você vai escrever o evangelho. E Pedro foi passando então, né? O Pedro estovado, exagerado, arrebatado, foi passando as histórias para Marcos. Havia uma afinidade muito grande. Quando Pedro sai da prisão, onde é que ele vai? Ganhar para a casa de João Marcos, né? A igreja está lá, vou para lá. Então havia uma afinidade muito grande entre Pedro e Marcos. Então, se foi Pedro quem repassou as instruções, porque Marcos não era um dos 12, não acompanhou muito Jesus, se foi Pedro quem repassou, ele mostra essa ação. Pedro é aquele da ação, né? Não, Senhor, faça com que eu ande pelas águas. E saiu andando pelas águas.
Pedro era alguém de ação. E Marcos pegou isso. O evangelho dele mostra, então, esse Jesus em ação. Servo, servindo. É o evangelho do servo sofredor. Marcos capítulo 10, verso 45. E finalmente, sobra qual evangelho? Lucas, né? O varão perfeito. Como é que nós sabemos que a cor branca se aplica? E o rosto de boi aqui em Marcos, né? O rosto de homem, e Lucas, o evangelho do varão perfeito. Como é que nós sabemos isso, hein? Por que Lucas aponta um homem perfeito, Jesus? Quais são dados que nós temos para mostrar isso? Vocês lembram? Nosso horário está acabando. Olha lá, agora ficou melhor assim, né? Eu coloquei o branco em cima de um fundo mais escuro, melhorou. Foi? Agora enxergou, né? Lá o branco. Perfeição, pureza e santidade. Rosto de homem. O evangelho de Lucas traz um homem perfeito. Se em Mateus a genealogia vai até Abraão e para mostrar um homem de autoridade, chefe do clã, governador, em Lucas a genealogia vai até Adão, né? Por que Lucas faz questão de levar a genealogia de Jesus até Adão? Adão, a terra, o homem, Adão, é a mesma coisa que terra, né? Vermelho. Uma tradição babilônica mostra que essa palavra tinha também uma raiz de vermelho, de pó da terra. Adão é o pó da terra, tu és pó e ao pó tornarás. Jesus, como homem perfeito, a genealogia dele vai até o nosso primeiro pai, né? O primeiro Adão, pecador, desceu a escada do pecado. O segundo Adão, homem perfeito, sobe de volta para nos resgatar com a sua justiça. E alguns entendem que a genealogia de Adão vai pela casa de Maria. Há algumas distinções entre fulano gerou ciclano e assim por diante, né? Há uma certa distinção. Tanto pela casa de José quanto pela casa de Maria, chega até Davi. O importante é isso. Descendente de Davi, da tribo de Judá, profetizado lá em Gênesis 49. Da tribo de Judá, o Senhor Jesus, né? Então a ideia, os estudiosos dizem que foi genealogia da casa de Maria, para mostrar de fato a humanidade do Senhor Jesus. Ele é varão perfeito. Lucas, como médico, soube descrever perfeitamente a humanidade de Jesus. É o único que registra que no Getsemane de Jesus, o seu suor se transformou em gotas de sangue, né? Lucas, como médico, ele sabia que ninguém sua sangue, mas a expressão, não é? Pequenos vasos sanguíneos se romperam, se misturou com o suor, naquele momento de pressão, terror, não é? A minha alma está profundamente triste até a morte, e Jesus de emoção, e ali Lucas então fala que o seu suor se transformou em gotas de sangue. É o único que fala em dias de César Augusto. Ele localizou no tempo e no espaço, né? Está lá, ó. No dia de César Augusto, Júlio César já havia falecido em 14 a.C., né? Agora era o Augusto, era o imperador da época, dos 12 imperadores. Então, ele descreveu isso precisando. Jesus veio no tempo e no espaço, Jesus histórico, ao mesmo tempo perfeito, né? Então, queridos, acho que o nosso tempo se esgotou, né? Não vai dar para olhar os materiais hoje. Deus abençoe vocês. Obrigado por tudo, né? As próximas 2 lições o pastor Juliano estará ministrando e vai mandar para vocês pelo zap os temas.